Modal verbs. Can, could. Translation. A tradução básica para os verbos can e could são as seguintes. Para o verbo can, ele pode significar poder fazer alguma coisa, ou então conseguir fazer alguma coisa, ser possível de fazer alguma coisa, ou ainda saber fazer, no sentido de ser capaz, ou ser capaz ainda. O verbo could tem o sentido de poderia, uma coisa que poderia ser feita, geralmente uma possibilidade. Vamos ver então o uso, usage. Cada um deles vai ter algumas utilidades. Vamos ver a primeira. To talk about ability, para falar de habilidade, podemos usar somente o verbo can no presente. Exemplo, I can swim. Coisas que eu preciso aprender, por exemplo, nadar. Eu sei nadar. Então, estou falando que eu sei nadar. Poderia ser qualquer outra habilidade. Eu usaria o verbo can. Um outro uso, to order or make a request. Para você pedir em algum lugar alguma coisa, fazer um pedido, ou então pedir alguma coisa a alguém. Você pode usar tanto o verbo can, no sentido de ser possível, ou could, uma coisa que poderia, se a pessoa poderia fazer. Exemplo, can you close the door, please? Estou pedindo, você pode fechar a porta, por favor? Então, poderia tanto usar o can como o could, com o mesmo sentido, com uma única diferença que o could ele é mais formal. Um outro uso, to talk about a possibility. Para falar de uma possibilidade, também podemos usar tanto can como o verbo could. Exemplo, I can talk to you after class. Eu posso falar com você após a aula. É uma possibilidade. Com o verbo can e com o verbo could ficaria I could talk. Eu poderia falar com você depois da aula. Então, o sentido é o mesmo. A diferença é só uma formalidade a mais. Ou ainda, um outro uso, to ask permission, para você pedir permissão para fazer alguma coisa. Por exemplo, can I open the window? Eu posso abrir a janela? Ou então, could também poderia ser usado com o mesmo sentido, só que sendo mais formal. Vamos ver a forma do verbo can, como que ele é escrito. Né? O verbo can ele sempre vem acompanhado de um outro verbo no infinitivo sem o to. Exemplo de verbos no infinitivo. To dance, o verbo dançar. To swim, o verbo nadar. To run, o verbo correr. Só que quando conjugamos com o verbo can, o que acontece? Retiramos a partícula to do verbo. E aí falamos I can dance, eu sei dançar. You can swim, você sabe nadar. We can run, nós podemos correr. Então repare que nos três casos utilizamos um verbo no infinitivo, só que retirando a partícula to antes do verbo. Uma outra característica. All the persons have the same conjugation. Todas as pessoas têm a mesma conjugação. Então ela não varia. Exemplo, I can dance, eu sei dançar. You can dance, você sabe dançar. He can dance, ele sabe dançar. She can dance, ela sabe dançar. It can dance, ele ou ela para animais sabe dançar. We can dance, nós podemos dançar. You can dance, vocês sabem dançar. They can dance, eles ou elas sabem dançar. Então repara que não houve variação do verbo can, todos ficam conjugados da mesma maneira. Vamos ver a conjugação na afirmativa. Você coloca o verbo can junto com outro verbo e já temos então a frase. Exemplo, I can swim, eu sei nadar. You can dance, você sabe dançar. He can read, ele pode ler. She can write, ela pode escrever. It can jump, ele consegue pular. We can go, nós podemos ir. You can leave, vocês podem sair. They can work, eles podem trabalhar. Agora na forma interrogativa. Interrogative. Fazemos nesse caso uma inversão. Primeiro colocamos o verbo modal can ou então could e depois o sujeito. Exemplo. Can I swim?
Eu posso nadar? Can you dance? Você sabe dançar? Can he read? Ele pode ler? Can she write? Ela consegue ler? Can he jump? Ele consegue pular? Can we go? Nós podemos ir? Can you leave? Vocês podem sair? Can they work? Eles podem trabalhar? E na forma negativa, negative, colocamos o can't, que é uma abreviação do can, mais o not. Se quiser pode falar sem abreviar, mas na fala geralmente usamos a forma abreviada. Então, exemplo, I can swim, eu não sei nadar. You can't dance, você não sabe dançar. He can't read, ele não sabe ler. She can't write, ela não consegue escrever. It can't jump, ele não consegue pular. We can't go, nós não podemos ir. You can't leave, vocês não podem sair. They can't work, eles não podem trabalhar. Reparem que em todos esses exemplos eu usei traduções diferentes para os verbos, já que eles servem tanto para habilidade, possibilidade, ainda para fazer pedidos. Talking about ability, falando sobre habilidade. Então, vamos um exemplo. I can dance, eu sei dançar. Aí já uso direto os verbos de habilidade. Para fazer uma pergunta sobre habilidade. Can you dance? Você sabe dançar? Aí podemos ter uma resposta, 3 tipos de resposta. Se a pessoa souber, ela vai falar yes, I can. Se ela sabe, mas não muito, yes, I can, but not very well. Se a pessoa não consegue, no, I can't. Making a request, para fazer pedidos. Você pode fazer o pedido, can you buy me some aspirin? Você pode comprar uma aspirina para mim? Pode usar o could também, com o mesmo sentido. Could you buy me some aspirin? Você poderia comprar uma aspirina para mim? E aí podemos ter 2 tipos de resposta. Quando a pessoa aceita, ela pode falar, sure, I will buy it for you. Claro, eu vou comprar para você. Agora, às vezes, a pessoa não pode ou não quer, né? Então, no caso, recusando um pedido, sorry, I can't. I have to go to work. Desculpa, eu não posso. Eu tenho que ir para o trabalho. Talking about a possibility. Falando sobre uma possibilidade. I can talk to you only after class. Eu posso falar com você somente após a aula. É uma possibilidade com o verbo can. Posso usar a mesma frase com o verbo could. I could talk to you only after class. Eu poderia falar com você somente após a aula. Então, nesses 2 casos, o sentido é o mesmo. É somente uma formalidade a mais falar com o verbo could. Bom, para pedir permissão, asking permission. Can I open the window? Posso abrir a janela? Você também pode usar o verbo could. Do mesmo jeito, could I open the window? Eu poderia abrir a janela.